Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário para a gente, que é muito importante. Na capa de metsu.com, as informações mais atualizadas de tempo e clima, com projeções de alertas, de chuva, de temperatura. E acompanhe nosso monitoramento de raios e imagens de radar, é conteúdo aberto, não precisa ser assinante. Vamos trazer a atualização do monitoramento do fenômeno climático El Niño. Aqui nós temos os dados da média da última semana, na verdade da anomalia, o que significa o quanto que a temperatura está acima ou abaixo do normal. Aqui a região do Oceano Pacífico Equatorial, e vocês lembram, né, que é dividida em 4 partes, então em 1 mais 2, 3, 3.4 e 4. E a região de monitoramento é aqui, no centro do Oceano Pacífico, a linha do Equador, Oceano Pacífico, na área central da linha do Equador. É aqui que nós acompanhamos como é que está a evolução da temperatura do oceano. Mas aproveitando esse mapa, a gente vê que todos os oceanos com enormes manchas de águas quentes, tem uma mancha um pouco mais fria aqui, mais ao sul do Pacífico, mas em geral ainda águas muito quentes predominando aí em vários oceanos. E a perspectiva é de nós continuarmos aí acompanhando o El Niño por algumas semanas, aliás, por muitas semanas ainda. Os dados mais recentes apontaram 1,9 graus na região Ninho 3.4. Olha aqui o quadro de evolução das últimas, desde abril do ano passado, a gente tem aqui na região Ninho 4, 3.4 desde maio, daí tem esse aquecimento maior, quando começou a aquecer, olha, vejam quantas semanas levou, começou ali no comecinho, no final de abril, começo de maio, que inverteu o sinal aqui, né? A gente teve aqui algumas semanas de neutralidade, vejam aqui, março encerrando o Laninha, depois a gente teve um período de neutralidade, aquecimento, e só aqui em junho que foi decretado oficialmente o início do El Niño em 2023. Então vejam, nesse processo de transição, foi 2 meses e meio, mais ou menos, quando inverteu o sinal, e até que de fato, lembrando que o fenômeno El Niño ou Laninha é um fenômeno acoplado, então começa com a alteração no oceano, com temperatura mais ou menos baixa do que a média, a atmosfera reage, quando os dois estão em condições de El Niño ou Laninha, é decretado o início do fenômeno. Então vejam quantas semanas levou para acontecer isso lá em 2023. E olhando a projeção atualizada na semana passada, de diversos modelos dinâmicos e estatísticos, a gente vê que, em média, esse declínio da temperatura, essa linha em preto é 0, ou seja, está dentro da média. Tudo que está aqui nessa faixa entre mais 0,5 e menos 0,5 é neutralidade climática. Então, vejam, janeiro, fevereiro, março, abril, março, abril, maio, junho, aí começa essa curva descendência, mas aqui, dentro do campo da neutralidade climática. Maio, junho, julho, começando de fato a descer, tem que descer 0,5, tem que ter uma anomalia mínima de meio grau abaixo da média temperatura para ter início, então, de um resfriamento em patamares de Laninha. Então, vejam como isso demora a acontecer, e só aqui, na média dos modelos dinâmicos, isso acontece no inverno, no trimestre de julho, agosto, setembro e outubro. Então, dentro da época que naturalmente acontece tanto El Niño quanto Laninha, entre o final do inverno e o começo da primavera. Então, essa é a tendência que os modelos estão colocando, esses diversos modelos, olhando aqui a temperatura. Então, segue todo o verão sob El Niño, a transição acontecendo no outono, e aqui, acredito que final de outono, início de inverno, a atmosfera começa a dar os primeiros sinais. Então, é um processo que não vira a chave de um dia para o outro, em poucas semanas. São 2 meses, 2 meses e meio. Olha o que aconteceu no passado, que foi uma virada rápida também de Laninha, transição em El Niño, e agora a gente deve passar pelo processo inverso. E olhando aqui a probabilidade desses dados que foram divulgados aqui em janeiro de 2024, a gente vê a probabilidade acima de 90% até o trimestre de fevereiro, março e abril. Aqui em março, abril, maio, vejam que ainda predomina a condição de El Niño, rivalizando com neutralidade, começa a aparecer ali o primeiro sinal de Laninha. Abril, maio, junho, predomina a condição de neutralidade, 70%, tem aqui em torno de 30% de Laninha, melhor dizendo, aqui não aparece março, abril, maio, não tem probabilidade de Laninha. Aqui tem uma pequena probabilidade em abril, maio e junho, cresce essa probabilidade em maio, junho, julho, e vejam, ainda
predomina a neutralidade e onde de fato começa a inverter o sinal, ter maior probabilidade de laninha do que neutralidade é no trimestre de inverno, junho, julho, agosto, até que de fato ultrapassa de uma forma mais significativa em julho, agosto, setembro. Agosto, setembro, outubro, crescendo a probabilidade de laninha, mas vejam, ainda na casa de 50%, 60%, ao redor de 50% a 60%. Vejam, não é de uma hora para outra. Então, janeiro, fevereiro, março é o ninho, transição acontecendo nos meses de outono e muito provavelmente, é claro que a gente vai revisar mensalmente esses dados, vai passar depois de um período de transição para provavelmente um laninha no segundo semestre de 2024. Então, vamos ter calma, analisar tecnicamente esses dados. Estou vendo muita afobação aí nas informações, as pessoas querendo serem aí os primeiros a falar e às vezes no chute falar num período. Vamos com calma, com responsabilidade, principalmente de para quem depende dessa informação. Então, as coisas vão acontecendo no seu tempo. A atmosfera, o oceano, para sair desse período de aquecimento vai levar um tempo, a atmosfera vai reagir. Então, é todo um processo de acomodação aí dessa rápida virada de El Niño para Laninho, que a gente também avalia que será uma rápida virada, mas ainda assim é um processo. Imagina todo o tamanho, a extensão do Oceano Pacífico Equatorial para ter essa mudança, para que isso impacte na atmosfera e, de fato, faça a diferença no nosso dia a dia aqui no sul do Brasil. Então, a Metsul está avaliando, reavaliando mensalmente essas condições. Essa virada aí de El Niño para Laninha vai, infelizmente, trazer muitos extremos. Então, teremos ainda em 2024 esse tema aí de extremos climáticos com risco de chuva extrema, de vendavais, de granizo, possibilidade aí de massas de ar polar intensas, quem sabe algum episódio de neve, geada acontecendo mais forte entre o inverno e a primavera, a gente não sabe, a gente ainda está avaliando, mas essa transição vai nos trazer no curto prazo, no dia a dia que a gente traz a previsão, essas informações, essas avaliações, mas de fato, essa guinada que a gente vai ter de um El Niño para um Laninha vai impactar o planeta, vai impactar o Brasil e pode trazer, acelerar essas ocorrências de extremos. Ano passado, associadas ao El Niño, no começo de 2024, também ainda sob influência, sob regime de um aquecimento no Pacífico, o El Niño. Sigam atentos nas redes sociais, em metsul.com, iremos detalhar, acompanhar toda esta condição e também aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela audiência, siga conosco, para vocês que a gente faz, que a gente prepara aí todos esses conteúdos. Até mais!